O trânsito envolve diversas questões relacionadas com a física. Conduzir um carro, uma moto ou qualquer outro tipo de veículo está relacionado com uma área da física chamada mecânica. Mas você sabia que nem sempre são os componentes mecânicos que fazem com que hajam acidentes de carros? A grande maioria dos acidentes acontecem por conta de distrações. Vamos discutir um pouco disso hoje? Segundo a Autoridade de Segurança de Trânsito dos Estados Unidos, cerca de 80% dos acidentes são causados por distrações, como a utilização de celulares. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo informou que cerca de 98% dos acidentes são causados por fatores humanos, sendo 72% por conta de distrações. Como será que um certo tempo de distração pode causar tantos acidentes assim? Então, ao trocar uma música que está tocando pelo seu celular, pelo Bluetooth, ao responder aquela mensagem pelo WhatsApp, ou olhar o Instagram rapidamente, como será que isso afeta a forma como você percebe o trânsito à sua frente e pode acarretar em um acidente? Um dos conceitos mais básicos que a gente tem na física em relação a isso é o de velocidade média, que você já deve ter ouvido falar. A velocidade média relaciona a distância que você anda pelo tempo que demora para você percorrer essa distância. Geralmente a gente fala sobre a velocidade média em quilômetros por hora. Ao olhar o velocímetro do carro, você vai ver ali as marcações de 60, 70, 80, mas existe uma outra unidade de medida, que é o metro por segundo, que dá pra gente uma visão um pouco mais clara da distância que a gente anda quando a gente perde alguns segundos de atenção. Imagine que você esteja a 72 km por hora, dividindo por 3,6, 72 km por hora equivalem a uma distância de 20 metros a cada 1 segundo de movimento. Então existem alguns fatores de distração que vão tirar a sua atenção do trânsito por alguns segundos. Se a gente dá aquela olhadinha no WhatsApp durante 2 segundos para poder responder alguém ou ver alguma mensagem, esses 2 segundos de distração no WhatsApp representam uma distância percorrida sem olhar para a estrada de 40 metros. Quanto mais rápido você está, maior é a distância que você percorre naqueles poucos segundos de distração. Muito tempo sem olhar para a estrada significa uma longa distância andando sem prestar atenção em coisas que podem acontecer. Um carro que pare na sua frente ou qualquer outro fator que pode aparecer durante esse intervalo de tempo. Quando a gente olha para as estatísticas, a gente pode perceber bem como que os fatores humanos influenciam na direção. 80% das colisões têm origem na falta de atenção ao volante, 15% dos acidentes fatais acontecem por distrações na direção, 98% dos acidentes ocorrem por fatores humanos, 37% da atividade cerebral ligada à direção é perdida durante uma ligação, 49% dos motoristas enviam SMS na direção, 98% dos condutores reconhecem que trocar mensagens é perigoso, 18% afirmam sentir-se mais produtivos quando trocam SMS na direção e apenas 2% da população é capaz de executar tarefas múltiplas. Além das distrações, existem alguns fatores mecânicos que podem influenciar em um acidente de trânsito. Essas questões mecânicas são estudadas por uma área da física chamada mecânica, que tem como seu expoente os estudos do físico inglês Isaac Newton no final do século XVII, em um livro chamado Principia Matemática da Filosofia Natural. Ali, Newton descreve 3 leis, que são as 3 leis de Newton do movimento. Então, a primeira lei de Newton refere-se ao princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? Se um carro ou um veículo, por exemplo, está em movimento com uma certa velocidade, essa é a tendência de movimento desse veículo. Esse é o estado de movimento natural desse objeto. Por exemplo, um carro a 80 km por hora tende a permanecer nesse tipo de movimento. Se eu quero virar uma curva, diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade, eu tenho que fazer uma coisa chamada força, que é aplicada tanto pelo atrito dos pneus quanto pelo próprio motor do carro. Se você não exerce nenhuma força sobre o carro permanece em linha reta na velocidade que já estava. Então, se você quer fazer uma curva, você precisa da ação de uma força. Essa questão da inércia vai ter influência direta na forma como uma falta de atrito, uma falta de força de atrito dos pneus com o asfalto possa influenciar em um acidente pelo carro sair da curva, por exemplo.
Já a segunda lei de Newton, chamada de lei das massas, vai dizer pra gente como que a força se relaciona à mudança de movimento, tendo um fator chave que é a massa desses veículos. Então, para o trânsito, quando a gente observa um veículo com uma massa maior ou massa menor, a gente precisa exercer uma força também maior ou menor para mudar a velocidade daquele veículo. O freio precisa fazer muito mais força para desacelerar um caminhão, por exemplo, do que é a força necessária para desacelerar uma moto. Então a massa vai influenciar também na forma como um objeto muda a sua velocidade, acelera ou desacelera. Já a terceira lei de Newton, conhecida como ação e reação, vai dizer que toda vez que uma força é aplicada, há também uma outra força chamada de reação, na mesma direção, mesma intensidade, sentido oposto. Como que isso está relacionado no trânsito? Bom, se houver um acidente, se houver algum choque, a mesma força que o carro que bateu vai fazer no carro da frente, por exemplo, também vai ser exercido sobre ele. Não tem como ter uma colisão em que só um deles vai sentir essa força. Toda força que eu faço é a força que eu recebo. Mas, pensando na segunda lei de Newton, que quanto menor é a massa, maior é a ação dessa força, acaba que o veículo com menor massa sofre muito mais. Por mais que um choque entre os dois faça com que os dois recebam a mesma força, uma menor massa faz com que essa força tenha uma ação muito maior sobre ele. Sabendo disso, a gente pode pensar como que a força de atrito age durante o movimento de um veículo. Quando a gente pensa, por exemplo, na ação dos freios, a gente pode pensar em dois tipos de freios diferentes. Existe o freio ABS e o freio convencional. O freio convencional é aquele mais antigo. Os carros mais antigos, por exemplo, utilizam ainda essa tecnologia. Qual é a diferença entre os freios tradicionais e o freio ABS? A diferença está entre travar ou não a roda. É porque existem dois tipos de forças de atrito. Existe o atrito dinâmico e existe o atrito estático. O atrito estático é quando o pneu vai encaixando bem ali com o asfalto e não existe um movimento relativo, um esfregão entre o pneu e o asfalto. Isso acontece quando a roda está solta. O freio convencional é aquele que vai travar a roda. Quando a roda trava, existe um esfregão com a estrada, existe um movimento relativo e aí aplica-se ali o coeficiente de atrito dinâmico. Esse coeficiente de atrito dinâmico ele é menos eficiente do que o coeficiente de atrito feito quando a roda não está travada, que é o coeficiente de atrito estático. É aquele em que a roda ainda está girando e por conta disso não existe esse esfregão entre o pneu e o asfalto. Travar a roda é pior do que manter a roda em movimento. O que o freio ABS faz? O freio ABS faz com que o pneu perca giro sem deixá-lo travar. Independentemente do tipo de freio que você use, se é o convencional ou o dinâmico, a gente ainda precisa prestar atenção no estado desse pneu. Quando você deixa o pneu ficar careca, perder aqueles sulcos ali, o coeficiente de atrito piora, fazendo com que o processo de frenagem também fique piorado. Ou seja, é muito importante que a gente preste atenção no estado dos pneus. Como que o estado do pneu está relacionado com a física? Porque um pneu mais careca representa um menor coeficiente de atrito, logo perde-se a eficiência dessas forças de atrito. E em um caso extremo em que o pneu perca totalmente o atrito com o solo? Eu estou falando de um efeito chamado aquaplanagem. É quando você tem, por exemplo, um bolsão de água na estrada, o carro entra ali e por conta dessa água que existe entre o pneu e o asfalto, perde-se aderência ao solo, perde-se atrito com o solo. Então imagine que você está chegando perto de uma curva e a pista está molhada. Você precisa da força de atrito para tirar o carro daquela direção e fazer o carro seguir o traçado da estrada. Se o carro não tem atrito com o solo, você não consegue tirá-lo do seu estado de inércia. Logo, o carro tende a permanecer em linha reta. Perdeu-se o atrito, perdeu-se a capacidade de fazer uma curva. Por isso que a aquaplanagem é tão perigoso. Não existe ali a possibilidade de você fazer a curva. E aí o carro segue pela tangente e vai embora. Diante de tudo isso, é importante tomar alguns cuidados ao conduzir qualquer veículo. Evite distrações enquanto estiver conduzindo, respeite a sinalização e faça revisões periódicas para evitar qualquer problema inesperado, não transporte mais peso do que o recomendado para o seu veículo. Lembre-se de verificar todas as especificações de carga. Além disso, a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, mais a gente se prepara para situações inesperadas na nossa vida. O mesmo acontece com o trânsito. Para isso, o estudo da física se mostra essencial para a gente poder se deslocar com mais segurança e mais tranquilidade. Esse vídeo termina por aqui. Gostou? Então curta, ativa o sininho, faça um comentário, mande para os seus amigos e para mais informações como essa, dá um play no Já Passei.
Pronto. Show. Peguei vocês, enganei vocês.